Fala galera, beleza? Arthur aqui com mais um vídeo. Dessa vez a gente tá com uma lista sensacional. Carros que só trouxa compram ou só pessoas desavisadas compram. Muitas vezes a versão de um carro bom, mas aquela versão não é tão legal assim ou tem uma manutenção um pouco complicada. Então, se você está curioso para saber quais modelos são, então me acompanhe nesse vídeo. Em primeiro lugar, nós temos um carro com uma motorização robusta, mas o câmbio, infelizmente, é um câmbio extremamente problemático. Estamos aqui falando do EasyTronic, né, da Chevrolet, no Agile. Esse aqui, motor 1.4 MPFI, é o mesmo motor do Onix, né, 1.4, é uma motorização extremamente robusta, só que o câmbio, esse EasyTronic, é muito problemático, é um câmbio automatizado, né? Não é um câmbio automático por si só, e ele dá muito problema, e a manutenção é extremamente cara, né? É um carro completinho, tudo mais, esse aqui 2014, aqui ó, o vilão, esse câmbio aqui. E infelizmente quem não entende acaba comprando na inocência e acaba se lascando legal, né? Com um carro com um câmbio desse. O próximo da nossa lista temos um Fiat Mobi. E esse aqui segue o mesmo princípio do Agile. Esse daqui tem um câmbio, né, Dual Logic, olha só. É um Mobi, motorização 1.0 Firefly, um motor extremamente confiável. Só que esse aqui é o X da questão, é o Dual Logic Plus, né? Ele está escrito aqui GSR, mas esse aqui é o câmbio Dual Logic Plus, é um câmbio automatizado também, extremamente problemático. É menos pior do que o Dual Logic convencional, mas não deixa de ter os seus probleminhas, né? Infelizmente é um carro que você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar, né? Esse daqui tá com 48 mil quilômetros rodados, 2020. Tá dentro, tá? A pessoa usa de uma maneira normal, por assim dizer. E 50.900 reais. Só que esse modelo aqui dá dor de cabeça. O próximo carro da nossa lista é um Volkswagen. E ele segue a mesma lógica dos nossos outros dois carros. Ele tem um motor bem confiável, só que o câmbio, né, não é lá aquelas coisas. Aqui a gente está com um Voyage, né? Esse daqui é um câmbio automatizado também, só que da Volkswagen seria o iMotion, né? O motor 1.6, né, que é o EA111, motor extremamente confiável, só que ó, aqui o vilão, ó. Esse daqui é o vilão, câmbio iMotion, extremamente problemático, dá tranco, manutenção extremamente cara, se for uma manutenção corretiva. É um carro tão bom, né? Tem um bom porta-malas, um bom espaço traseiro. Só que aí, para comprar um carro desse, tem que ser na versão manual, não pode ser na versão automatizada, né? Se eu não me engano, as versões 2000, acho que 2018, 2019 para frente, eu acho que vieram algumas versões automáticas de 6 velocidades, se não me falha a memória, né? Aí a Volkswagen tirou esse iMotion de cena, né? Posso estar falando bobeira, mas se eu não me engano é isso mesmo. Esse aqui é o Voyage com câmbio iMotion. O próximo carro aqui, novamente seguindo a mesma lógica, carro com motor extremamente confiável, é um carro bom, robusto, só que o câmbio automatizado é o vilão aqui. Esse daqui é um Sandero, né, Stepway, na versão Easy R, né, que tem o câmbio automatizado. Segue a mesma lógica do iMotion, a mesma lógica do EasyTronic, só que esse aqui é o Easy Air, né? É um carro com motorização, o motor dele é extremamente confiável, robusto pra caramba, manutenção simples. Olha o câmbio aqui, ó, automatizado. E esse daqui demora para trocar de marcha. Esse daqui se acelera e vai de primeiro, aí depois espera um pouquinho, e vai indo dessa forma. É muito lento esse câmbio, muito, e dá muito problema. Aí, ó, câmbio automatizado.
Esse é o Easy Air. Está por 53.900, 73 mil quilômetros rodados, 2017. Rodou bastante esse câmbio, hein? O próximo carro da nossa lista é uma Volvo. Essa daqui é a Volvo XC60. Qual que é a X da questão dessa Volvo aqui? Primeiro que quando a gente compra um Volvo, a gente não compra só um carro, a gente compra segurança, né? É um carro extremamente confortável, extremamente seguro, né? Olha só o interior desse carro, pena que colocou poucas fotos. Olha só. Se você estiver vendo esse vídeo, né, o vendedor desse carro, cara, bota mais umas fotos aí que aparentemente o interior tá legal, né? Bota mais umas fotos, né, de lateral e tudo mais. Mas esse carro ele tem dois grandes problemas. Primeiro é com relação ao câmbio. Pouca gente sabe, mas a Volvo XC60 dessa geração vinha com o câmbio Power Shift da Ford, câmbio automatizado extremamente problemático e, do meu ponto de vista, eu acho que é o câmbio automatizado mais problemático que tem. E com outra coisa com relação à manutenção. É, é um carro que ele não tem, assim, defeitos crônicos de motor, mas qualquer manutenção que você for fazer nesse carro é extremamente caro e não condiz com um carro de 46 mil reais. Vai fazer uma revisão a cada 10 mil quilômetros, você gasta 1.500, 2 mil reais. Você vai trocar aí alguma parte da suspensão, né, um amortecedor, uma bucha, alguma coisa, você gasta 1.500, 2 mil. Então, é uma manutenção muito cara nesse caso aqui. Então, esse é um carro que a pessoa olha, um Volvo, 46 mil, 50 mil, só que aí na hora que a pessoa compra, ela leva uma fumada, por assim dizer, né? O próximo carro da nossa lista segue o mesmo princípio da Volvo, né? A pessoa fala, vou andar de Land Rover, vou andar de carro europeu, vou andar de um carro inglês e vou gastar apenas 50 mil reais. Essa daqui é a Discovery 3. A Discovery 3 e a Discovery 4, né, que é um pouquinho mais cara, sofre de um grande problema. Essa daqui para você trocar a correia dentada desse carro, para você trocar a correia dentada desse carro, você tem que descabinar o carro. Aí a correia ela custa R$ 200, só que a mão de obra você vai pagar aí 20 mil reais. Então, e isso não serve só para correia dentada, não. Você vai mexer, por exemplo, num ar-condicionado. Você vai mexer em alguma peça mais grudada no habitáculo, né? Alguma peça do motor mais grudada no habitáculo do carro. Tem que descabinar o carro. Então, é um carro que você vê muitos assim jogado, porque o pessoal não tem dinheiro para fazer essa manutenção. A mão de obra é muito cara mesmo. Essa aqui, 50 mil, né, um V6 aí, 2,7 litros. Infelizmente, é, é bucha. O próximo carro é um Fiat novamente, só que dessa vez é o rei da estrada, por assim dizer, o Fiat Uno. Só que esse daqui não é o Uno Mille, né? É o Uno mais atual. E esse daqui na versão 1.4 Fire, né? Com motor Fire Evo e câmbio automatizado, câmbio Dual Logic. Esse carro aqui, extremamente problemático o câmbio. O motor ele é muito confiável, o motor é muito bom, né? O motor Fire Evo. É claro que é um motor um pouco mais arcaico, mas esse câmbio dá muito problema. Inclusive, a gente fez a avaliação de um Uno Sporting, né, 1.4 desse daí, e a gente também fez um vídeo levando esse Uno de Maringá até Campo Grande, quase 700 quilômetros aí, e passamos por diversos perrengues, luz da injeção acendeu com 20 quilômetros, aí eu parei num posto para esperar, né? Aí depois o carro não ligava, aí o carro começou a patinar a embreagem no meio da pista. Foi uma aventura esse vídeo aí. Foi uma aventura. Eu fui só para fazer o vídeo mesmo. Mas é um carro que você comprando na versão manual é um excelente carro. Não vai te dar dor de cabeça. Claro, o carro tem que estar com a manutenção em dia. Mas na versão aqui Dual Logic,
fuja. Infelizmente, não vale a pena. Pode ser um desastre econômico você comprar um carro automatizado. O próximo carro da nossa lista, temos um Ford e com câmbio Power Shift. O Ford Focus. Esse daqui na versão 2.0. O câmbio Power Shift, infelizmente, é um câmbio muito problemático. Eu acho que é o mais problemático de todos os automatizados. E esse aqui só compra quem não conhece, né? Inclusive, eu conheço uma história de uma pessoa próxima, comprou um carro zero, um Focus 2.0 com câmbio Power Shift, sempre fez as manutenções dentro da concessionária. O carro, em determinado momento, né? Claro que o carro já tinha seus 7, 8 anos de uso. O carro, em determinado momento, parou de funcionar. O carro não ia, o câmbio não engatava a marcha, entendeu? Deu ali um problema no câmbio severo. É um carro que o motor é bom pra caramba. E se você comprar na versão manual, o carro não vai te dar dor de cabeça. E isso vale também para o Fiesta 1.6 com câmbio automatizado, né? O câmbio Power Shift. Então, fuja tanto do Fiesta 1.6 câmbio Power Shift quanto do Focus 1.6 câmbio Power Shift, que são carros com câmbio extremamente problemático. Esse câmbio é o mesmo da XC60 que a gente acabou de mostrar. Esse aqui tá por 70 mil. Diga-se de passagem, o carro tá muito bem conservado. Muito bem conservado. Excelente carro, ó, som da Sony, né? Infelizmente o câmbio estraga esse carro. A Ford fez uma baita de uma cagada. O próximo carro da nossa lista, muita gente vai me xingar provavelmente, mas eu tenho aqui uma justificativa. Estamos aqui diante de um Nissan Versa, só que na versão 1.0, não é a versão 1.6. Aqui na versão 1.0 manual, né? Opa, qual que é o grande problema desse carro aqui? Eita. Olha, calma aí. Olha isso aqui. Diferença de tonalidade. Aqui tá mais claro e aqui tá mais escuro. Esse carro foi, pela foto, foi repintado aqui. Dá para perceber claramente, ó. Mas enfim, como eu estava falando, o motor 1.0, esse aqui é o motor 3 cilindros da Nissan, tinha tudo para ser um excelente carro. Só que é um motor, primeiro, muito fraco por se tratar de um 3 cilindros. Segundo, é um carro que tem alguns defeitos crônicos nos solenoides de vedação, então ele acaba tendo vazamento de óleo, isso é um defeito crônico. E é um carro muito ineficiente do ponto de vista de consumo de combustível também. Então, é um carro que ele gasta mais do que a versão 1.6. Não faz o menor sentido. Então, você comprando a versão 1.6, você vai ter um carro mais potente, um carro mais econômico e a opção de ter também na versão automática, que tem, por sinal, um excelente câmbio CVT Xtronic, câmbio que não dá dor de cabeça. Então, não faz sentido você comprar a versão 1.0 do Nissan Versa. E detalhe, a manutenção do 3 cilindros, ela acaba se tornando, por conta desses vazamentos, né, desses problemas, acaba se tornando mais caro do que a versão 1.6. Então, é um carro que a pessoa que não tem conhecimento acaba comprando, né? E o último carro da nossa lista é uma Duster, mas a Duster 2.0. Ah, mas por que a Duster 2.0 ela tá aqui? Tem muitas viaturas que utilizam da Duster 2.0, que é um tanque de guerra. Então, a versão da Duster 2.0 manual, ok, excelente carro, confiável pra caramba, não te dá dor de cabeça. Mas a versão automática, aí eu já não posso falar a mesma coisa. Isso serve para Duster, serve para Captur e para Oroch também. Nas versões 2.0, elas vinham com câmbio. Se você for olhar na ficha técnica do carro, vai estar câmbio DP2. Só que esse câmbio DP2 nada mais é do que o câmbio AL4, com algumas melhorias. Então, essa Duster 2.0, ela vem nas versões automáticas, elas vêm
com esse câmbio AL4, que é um câmbio, esse não é um automatizado, é um automático de verdade, só que é um automático extremamente problemático, tá? Se você quiser uma Duster, uma Captur ou uma Oroch automática, opte pelas versões 1.6. Na versão 1.6, eles vêm com o câmbio CVT Xtronic, que inclusive é o mesmo do Nissan Versa. É um câmbio extremamente confiável, mas na versão 2.0 fuja das versões automáticas. E essa aqui, ó, por sinal, aqui, ó, câmbio L4. Essa aqui tá bem conservada pelas fotos, né? Essa aqui tá com 140 mil quilômetros, tá bem conservado mesmo. R$ 71.900, 2019, rodou pra caramba, hein? E aí, o que você achou desse vídeo? Qual desses carros você teria ou qual desses carros você fugiria? Você fugiria de uma Duster, de um Focus, de um Uno, de um Mobi? Me conte aqui nos comentários. E se você também tiver qualquer dúvida com relação a algum dos carros aqui do vídeo, né, ou com relação a esse tema, comente aqui embaixo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Também, se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários, eu procuro responder todos os comentários. Meu nome é Arthur e nos vemos na próxima.